Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia de uma grande responsabilidade, que é ministrar a palavra de Deus. Mas quando nos colocamos na total dependência dEle, e estudamos, e meditamos, e fazemos o nosso TSD, Ele se responsabiliza por tudo. E é assim que eu creio, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é por isso que nós ministramos a palavra com a sabedoria que vem do céu. Amém? E é esse o desejo do meu coração, para que você nessa noite seja impactado também, assim como o Senhor falou ao meu coração. Que nada é por acaso, tudo é por propósito. Então abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 11, que faz parte do nosso TSD de hoje. Deus vem falando há dias nesse texto, e eu louvo a Deus por isso, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. João capítulo 11, versículo 1, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Amém? Podeis sentar nesse momento. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de ministrar essa palavra, porque nós precisamos viver o propósito de Deus. Quando Deus, Ele nos chama, Ele nos capacita. Eu creio dessa forma. Então você precisa acreditar. É no chamado que Deus tem na tua vida. Você pode dizer hoje: mas pastora, eu não sei fazer nada. Mas eu tenho uma convicção e uma certeza. Para cada um de nós, no momento que nós nascemos, o Senhor entregou um talento. A grande pergunta é: você já começou a usar esse talento? Já começou a colocar em prática aquilo que Deus já queima no teu coração? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Para viver o propósito de Deus, a gente precisa renunciar a muitas coisas. E uma delas se chama ansiedade. Nós precisamos rejeitar a ansiedade. E esse texto é um texto perfeito para falar sobre isso. Eu pergunto para você: se alguém chegasse agora, entrasse por aquela porta e dissesse para você: Pastor Ed, a sua mãe está passando mal, aquela a quem tu amas tanto, e é grave o que ela está tendo, qual seria? Eu estou perguntando isso usando o nome do pastor Ed. Mas qual seria a tua reação hoje?
e a pessoa dissesse que ela estava te chamando, a família está chamando lá, o que você faria? Sairia correndo. Todos nós. Pode ser que tem alguém aqui muito já espiritual, que já passou dessa questão emocional, mas todos nós, a atitude seria: eu vou lá, eu preciso levar para o hospital, eu preciso ajudar, levar um remédio, dar um apoio. Primeira coisa que Jesus mostra aqui, que ele estava seguro de que aquela notícia tinha um propósito. Você pode virar para mim e dizer: mas pastora, Jesus é o Filho de Deus, ele tinha revelação do céu, o Pai falava direto com ele. E eu pergunto para você: quem você é? Você não é filho de Deus também? Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus, mas ele nunca usou a divindade dele para se prevalecer na terra. Ele nasceu de uma mulher, de um parto natural, normal, cresceu como uma criança, um bebê normal, só que ele tomou uma decisão desde muito cedo. O Espírito de Deus já falava com ele desde cedo: você tem um propósito para cumprir nessa terra, você não nasceu por acaso, você tem um propósito, te liga no propósito, vai estudar a palavra, meditar na palavra, compreender qual é o propósito. E ele, lendo lá em Isaías, ele entendeu o propósito da vida dele. E nós temos buscado entender para viver esse propósito? Ou como o pastor Fábio sempre diz, já estamos numa fé cansada, tanto faz como tanto fez. Jesus foi incansável, e ele sofreu as mesmas dores emocionais, sentimentais que eu e você, mas ele nunca se dobrou. E aí nós entendemos que Jesus, ele é o nosso maior exemplo de alguém que viveu sem ansiedade, pois ele vivia todos os dias pressionado por todos os lados. Ele tinha uma missão a cumprir, e essa missão envolvia gente grande, gente poderosa, que queria destruí-lo. Mas ele não se dava por vencido, ele não se deixava abater pelas dificuldades, pelas lutas. Jesus, ele sempre foi muito cobrado, julgado, rejeitado, perseguido, mas ele não deixou a ansiedade, a opressão, a angústia, o medo dominar a vida dele e impedi-lo de viver o propósito de Deus. Como muitos de nós, por uma decepção, a gente não quero mais. Mesmo sobre toda a pressão que Jesus vivia, você nunca vai ver Jesus se maldizendo, você nunca vai ver Jesus revoltado, a não ser no dia em que estavam fazendo ali à frente do templo de comércio. Ali ele mesmo teve uma atitude de revolta santa, porque aquilo era inadmissível. Mas fora aquele momento isolado na Bíblia, você vai ver sempre um Jesus sereno, um Jesus que estava disposto a obedecer à voz de Deus. Jesus estava firmado em princípios. É por isso que essa igreja bate tanto nisso, no poder da palavra, dos princípios. Tem gente que não teve princípios familiares, tem gente que não teve princípios de valores, de respeito, de honra, de pai e mãe. Pessoas assim têm dificuldade de entender que Deus, ele precisa ser honrado, respeitado, porque não teve isso. Mas Jesus, ele nos ensina na palavra. Então, antes de falar de princípios e valores que a gente precisa ter, nós precisamos compreender que a ansiedade, ela não é gerada por causa dos problemas que nós enfrentamos todo dia, da escassez, dos problemas espirituais, emocionais, familiares. Não. A ansiedade, ela é gerada por causa de uma palavra chamada incredulidade. Quando Jesus falou sobre
ansiedade, ele falou que quem andava ansioso eram os gentios. E quem são os gentios? Mateus capítulo 6, versículo 25 e do 31 ao 33, vai nos dizer: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Versículo 31: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas, versículo 32, os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E o versículo 33, ele fecha dizendo: mas, para não viver ansioso, para não viver debaixo de uma palavra tão negativa que é a incredulidade, ele diz, você pode colocar aí, Mateus 6,33, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que nós precisamos, que nós necessitamos no dia a dia, serão acrescentadas a vocês. Então não são os problemas que geram ansiedade, é incredulidade, é não crer nessa palavra que está aí escrita. Muitos querem o reino de Deus, mas não querem renunciar nada. Muitos querem viver em primeiro lugar o reino de Deus, mas kadosh é uma palavra que não existe no seu dicionário. Santidade não existe. Santidade para falar, pensar antes de falar, santidade para ouvir, santidade para teclar no celular, santidade em honrar, respeitar a Deus e ao próximo, mas quer viver o reino. Jesus, ele tinha convicção disso, que em primeiro lugar estava a vontade do Pai. E aí, um esclarecimento para aqueles que não sabem, quem são os gentios? Todos nós sabemos que Deus escolheu um povo para ser o seu povo, e esse povo, eles é o povo judeu, o povo de Israel, povo que foi designado por Deus para ser o povo escolhido de Deus, os judeus. Então, os gentios, que a Bíblia tanto fala, são todas as pessoas que não são do povo judeu. Eu pergunto, aqui tem algum judeu? Descendente de judeu? Não. Então nós somos os gentios. Porém, está escrito em João capítulo 1, agora eu quero ver a mídia aí ligada na Bíblia. João capítulo 1, versículo 11, está escrito: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele veio para quem? Para os judeus. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem. Você crê que Jesus é Senhor e Salvador da tua vida? Então você é filho de Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:6, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Para repreender a ansiedade da nossa vida, a dúvida, o medo, versículo 6, o segredo está na oração, na súplica. E hoje nós vimos lá no Salmo 70, Davi já pulou, no 40, esperei com paciência no Senhor, mas o 70, irmã Lucineide, diz, apressa-te, Senhor, em ajudar-me aí. Davi estava ali fazendo uma oração, uma petição, um pedido.
Ele não estava feliz naquele momento, não. Ele estava pedindo justiça de Deus. Nós podemos fazer oração assim? Podemos. Dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu estou sendo humilhado, afrontado, e eu quero que a tua justiça prevaleça nessa causa. Moisés e Arão fizeram isso. E o que aconteceu? Com os rebeldes, com a rebelião, foram engolidos pela terra. Outros foram consumidos pelo fogo. Então, somos filhos de Deus, porque nós fomos adotados por Deus, através do sacrifício de Jesus. A gente vive uma vida de altos e baixos. Ninguém aqui vive uma vida 100% boa ou 100% má. Tem dia que está tudo bem, é só vitória. Tem dia que não está nada bem, é só prova. Mas, por causa da incredulidade, porque nós não confiamos o suficiente em Deus, que Ele é poderoso para fazer além do que aquilo que nós imaginamos. A gente fala, mas a gente não crê. Muitas vezes nós ficamos sufocados dentro do problema. É por isso que nós andamos ansiosos. Não é por causa dos problemas, mas pela falta de fé, de confiança, por causa da incredulidade que ainda insiste em permanecer em muitos corações. E entenda uma coisa: a ansiedade, ela nos impede de vivermos o propósito de Deus. Porque você está tão preocupado com o que não aconteceu ou com o que você quer que aconteça imediatamente, que você não consegue viver o hoje. Você está sempre vivendo ou algo que aconteceu no passado, ou algo que você deseja, mas que você acha que nunca vai acontecer. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Preste atenção, o que Jesus está dizendo nesses versículos? Eu sou a luz do mundo. João 10, 9, ele diz: Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Ele diz no Evangelho de João 10, 11, ele diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E no versículo 36, ele diz: Eu sou filho de Deus. Lá no final ele está dizendo: Então por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus? Ele está ali confrontando aqueles fariseus. Mas ele sabe quem ele é. E o primeiro princípio que eu e você precisamos ter convicção e certeza nessa terra: identidade, identificação. Jesus sabia quem ele era. Ele disse: Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor e eu sou o Filho de Deus. Você concorda comigo que quando você não sabe quem você é, você vai para qualquer lugar, ouve qualquer coisa te satisfaz? Vamos ali pro forró. Você não sabe quem você é? Bora. Vamos ali fazer, sei lá, algo que não está nada a ver com a presença de Deus. Você não sabe quem você é, você vai. Ou como muitos jovens, né? Vamos fazer aqui um pacto, uma aliança entre nós de sangue, não sei o quê. Vamos fazer. Você não sabe quem você é, você faz. Você não sabe nem onde você está se metendo, mas você faz. Sabe por quê? Porque você não tem identidade. Você não sabe quem você é. Jesus sabia quem ele era. Ele tinha convicção de quem ele era. Quando a gente não sabe quem é, isso gera em nós insegurança, instabilidade. Porque sempre tem alguém querendo dar opinião na nossa vida. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Na maioria das vezes são conselhos totalmente contrários à vontade e ao propósito de Deus. E sabe por que muitas vezes você cede? Porque você não sabe quem você é. Se você quer ser livre da ansiedade, a primeira coisa
Assuma sua identidade. Eu sou cristão, eu acredito em Jesus como Salvador, eu renuncio toda a idolatria, todo o engano, toda a mentira, toda a incredulidade, e nada vai mudar isso na minha vida. Eu posso perguntar aqui: você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Quem o senhor é? Filho de Deus. O que mais, pastor? Mais que vencedor em Cristo Jesus. O que mais, pastor? Quem o senhor é? Nova criatura. Você tem que saber quem você é. Eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura. Eu nasci para viver um propósito nessa terra. Eu já sofri muito na mão de Satanás lá atrás, mas agora eu sou livre. Jesus me libertou, Jesus me transformou. Jesus sabia quem ele era. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou o bom pastor, eu sou filho de Deus. E ponto final. Essa convicção que falta para muitos de nós, porque quando vem a proposta, o convite, e não estou falando só de convite físico não, nós vivemos uma guerra espiritual. Quantos pensamentos malignos tentam se infiltrar na nossa mente durante as 24 horas do dia, quantas dúvidas, quanto medo, quanta proposta que o diabo coloca, e às vezes você não está vigiando. Segundo princípio, além de saber quem você é, ter convicção da sua fé, você não vem para a igreja só porque é legal, não. Você vem para a igreja porque você quer ser ensinado na palavra de Deus, porque você precisa de Deus, porque eu preciso de Deus. Por isso que eu venho. Eu preciso ser alimentada todos os dias por essa palavra, senão eu morro. Se eu não comer todo dia um arrozinho, uma carne, um feijão, a gente fica fraco. Se eu não me alimentar dessa palavra, é a mesma coisa, a gente fica fraco na fé também. Segundo princípio, além de saber quem você é, você precisa saber quem você quer agradar. Você quer agradar a Deus ou ao mundo? Quais são as prioridades da tua vida? Ah, pastora, tenho muita coisa para fazer, muita coisa durante o dia. Não dá tempo de fazer o TSD porque eu já acordo. Não dá tempo, sabe, ter um tempo com Deus. Não dá tempo eu ir para reunião. Não dá tempo eu participar de treinamento. Eu acho que para o seminário eu não venho, que talvez nesse dia eu tenha um aniversário para ir da minha tia, da minha prima. Talvez nesse dia eu tenha que ir para o shopping, dar uma volta, que eu estou muito estressado. Qual é a prioridade da tua vida? Ou então, não estou afim de vir, não vou mesmo, estou nem aí. Qual é a prioridade da tua vida? Você acha que a igreja, ela se esforça para fazer seminário, treinamento, encontro? Para quê? Se não for por você. E muitos não dão valor. Um seminário de cura e libertação é algo histórico na vida daquele que confia e que crê em Deus. É algo que muda a tua história, a tua vida. João capítulo 5, versículo 3. Jesus disse: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo. Coloca aí: mas aquele que me enviou. João capítulo 5, versículo 30. Pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Gente, deixa aí, quando eu entendo qual o propósito que eu nasci, eu vivo como Jesus viveu. Tem gente que só quer agradar o próprio ego, o próprio eu. Se não for do jeito que ele ou ela quer, ele não quer mais. E quer agradar a Deus dessa forma? Jesus disse: eu vim aqui agradar a quem me enviou, meu Pai. Eu não vim agradar o homem. E quando nós agradamos a Deus, Marcos capítulo 1, versículo 11. Todos os dias Deus se levanta do trono
e diz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Você já pensou? Você tem essa certeza de que Deus tem se agradado de você? Você tem certeza que você tem agradado a Deus com as tuas atitudes, com o teu comportamento, com os teus pensamentos, com os teus sentimentos, com, sabe, a forma como você serve a Deus? Para agradar a Deus, primeiramente, nós precisamos ter fé nele. Expulsar a incredulidade da nossa vida. Precisamos confiar nele, acreditar que ele é galardoador daqueles que o buscam e que ele recompensa segundo o desejo do nosso coração, quando está dentro do propósito dele. Sim, Jesus disse em Marcos 1:22, tenham fé em Deus. Ele também disse, creiam em Deus. Mas quando ele ouve isso no versículo 4, ele não sai correndo como a maioria de nós poderia fazer aqui hoje. Como eu já vi acontecer isso aqui. De alguns irmãos receber uma notícia e já sair correndo. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Em todo momento, Jesus queria agradar a Deus. Agradar o Pai. Agora, gente, se Jesus é a luz, se Ele é o bom pastor, Ele está dizendo que nós somos ovelhas. E ovelhas têm que ser conduzidas por um pastor. Então, quando a sua liderança diz, nós temos 4 períodos de oração na igreja. Sexta-feira, 17h30 às 18h30. Sexta-feira, de 22 às 23. Sábado, de 6 às 7 da manhã. Sábado, de 7 às 8 da manhã. Isso é para a tua vida. A igreja física, isso aqui não ganha nada. Quando eu me disponho a sair do meu conforto, da minha zona de conforto, e eu venho dobrar o joelho dentro da igreja, eu estou orando por um propósito na minha vida. Eu estou orando pela minha família. E a Bíblia diz, quando eu cuido dos meus, dos teus, Ele cuida dos meus. Quando eu venho à igreja, quando eu obedeço, ouço a voz de Deus, está ligando algo no céu e na minha vida. Porque eu quero agradar a Deus, ao Pai. Os heróis da fé, descritos lá no livro de Hebreus, sempre acreditaram que tinha uma recompensa maior da parte de Deus. Sabe, era uma recompensa celestial e não só terrena. Por isso eles não deixaram de ter fé em Deus. Não deixaram a incredulidade dominá-los em nenhum momento. Os heróis da fé considerados aqui na Bíblia, eles entenderam que o galardão, que a vitória era na vida eterna. Essa mentalidade, essa chave tem que virar na nossa vida. A gente só consegue olhar aqui. O Senhor quer que a gente olhe para cima, para a eternidade.
Parar de achar só eu tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo de fazer a obra porque eu tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo de fazer a obra porque eu preciso estudar. Eu não tenho tempo de fazer a obra. Eu não vou ficar indo à igreja porque eu não sinto nada quando eu chego lá. Eu entro, eu saio, nada. Eu sou ferido, eu sou magoado, eu sou ofendido. Eu me machuquei muito, eu não quero me machucar. São tantas desculpas, e esquece que quem está te chamando é o Pai Todo-Poderoso. Não é a igreja, é o Pai. Além de ter fé, você precisa guardar as escrituras no coração. É extremamente necessário para agradar a Deus conhecer a palavra. Eu não esqueço como foi que Jesus venceu Satanás no deserto, gente. Foi com conversa, porque eu sou o filho de Deus. Vem, vem. Ele fez isso. O que ele dizia? Está escrito. Satanás rodeando ele 40 dias ali, oprimindo ele com fome, cansado, como muitas vezes nós estamos cansados. Mas aí vem a proposta, e é nessa hora que a gente tem que estar ligado. Quando vem a proposta, eu preciso dizer como Jesus falou lá em Mateus capítulo 4, versículo 5. Quando eu leio a Bíblia, deixa aí por favor. Quando eu leio a Bíblia, se trata de adquirir conhecimento e memorizar passagens e versículos bíblicos. Para quê? Para usar no momento oportuno e assim agradar a Deus e rejeitar o pecado. Olha o que Jesus fez. Mateus 4:5 diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, porque o diabo ele é atrevido, ele vem, ele te desafia, ele diz: se tu é mesmo mulher de Deus, homem de Deus, vamos lá que nada vai te acontecer, vamos lá, tu fica lá na tua, lá na festa e tal, no jogo, e nada vai acontecer. Ele diz isso. Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E o diabo conhece mais a Bíblia do que muitos crentes. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Não está escrito isso na Bíblia? Tá, mas o que é que Jesus diz? Jesus lhe respondeu: também está escrito. Você tem que conhecer a Bíblia mais do que o diabo. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Irmãos, o que eu não posso vencer, eu entrego na mão de Deus. Eu vigio e oro. Peço força de Deus. Eu não enfrento, eu não vou para cima, porque eu posso cair. Um filho obediente, ele certamente enche os seus pais de alegria, não é mesmo? Sim ou não? Um filho obediente. Imagina se o teu filho vem até você dizendo que ele se livrou de alguma situação ruim lá fora, só porque seguiu uma orientação ou um conselho seu. Você não fica feliz? Poxa, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar. Quando ela fala não vai se desviar, não quer dizer que ela não vai errar, que ela não vai tropeçar. Mas o pensamento dela ali, ela sabe, ela vive um confronto. Eu fui ensinado dessa forma, sabe? Eu ouvi a palavra dizer que não era para eu ir para esse caminho, mas eu estou indo. Mas Senhor, me ajuda a sair desse caminho. Jesus disse: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O Espírito Santo bradou isso lá em Oséias capítulo 4 versículo 6, parte A. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Tem gente que se recusa a ler a Bíblia e acha que está agradando a Deus, e acha que sabe quem é em Cristo Jesus. Irmãos, o maior impedimento na vida de um homem e de uma mulher é o orgulho. Sabe, você achar que você sabe tudo.
E aí o Senhor fala: eu também os rejeito como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Não vive o propósito, mas quer ser abençoado mesmo assim. Andar com Deus todos os dias agrada a Deus. Como é que eu ando com Deus todos os dias? É acordando já dizendo: Senhor, a minha vida pertence a Ti, eu entrego o meu dia em Tuas mãos, eu confio na Tua providência, eu acredito que o Senhor é Deus na minha vida. Enoque andou com Deus, depois desapareceu, pois Deus o arrebatou. Será que esse homem agradou a Deus com a caminhada dele na terra? É surpreendente o que aconteceu com Enoque, irmãos, porque uma pessoa que agradou tanto a Deus a ponto de ser arrebatado por Ele é algo extraordinário. Hebreus 11:5 fala de Enoque. Hebreus 11:5 diz: por fé, Enoque foi trasladado sem experimentar a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Esse homem era um homem que com certeza pedia sabedoria de Deus para viver, porque sem sabedoria a gente não consegue viver nessa terra. É muita luta, é muita prova, é muita afronta, sabe? É tanta coisa que acontece na minha vida e na sua vida, que se nós não tivermos o discernimento de Deus, a sabedoria de Deus, a gente tropeça nas nossas emoções. A Bíblia fala em 2 Crônicas 1:10: dá-me, pois, agora sabedoria e inteligência, para que eu possa conduzir este povo. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Salomão, um rei que teve ali um presente de Deus. O Senhor disse: pede que tu quiseres. E aquele homem, sem ainda ter recebido a sabedoria do alto, já entendeu que Deus é tão poderoso que Ele pode nos dar tudo, se a gente for sábio, prudente e inteligente e andar de acordo com o propósito de Deus. Em vez de pedir a derrota dos seus inimigos, ou riquezas, glória e vida longa, o que é que Salomão pediu? Sabedoria. E o Senhor, Ele quer nos dar grandes vitórias. Nós devemos também, irmãos, para agradar a Deus, é algo que muita gente não gosta que seja falado, perdoar os pecados dos outros, pois isso também agrada a Deus. Tem gente que se recusa a perdoar quem magoou, quem machucou. E ponto final. Qual é a desculpa dessas pessoas? Você fala isso porque não foi com você. Eu é que sei o que eu sofri. Aí eu te pergunto: tem alguém aqui que nasceu e nunca pecou? Todos nós nascemos, pecamos, erramos e fomos perdoados por Deus. E quem somos nós para nos tornar juízes de outros que erraram e pecaram por falta de sabedoria, porque talvez não eram libertos, sarados e curados? Ninguém deu um perdão maior do que o que Deus nos deu. Mas nós achamos que podemos ser maior do que Deus e não liberamos perdão muitas vezes. Quando nós não perdoamos, nós somos oprimidos pela falta do perdão. É uma escolha. Você escolhe perdoar e ser livre, ou você escolhe não perdoar e viver oprimido. Vida familiar, vida financeira, vida espiritual, vida ministerial, nada vai para frente. É tudo parado. Seremos oprimidos pela própria falta do perdão, não porque Deus não nos ama ou porque
as pessoas não nos amam. O problema é de dentro para fora. Terceiro princípio para finalizar, além de saber quem você é e ter convicção de quem você quer agradar, quem é a prioridade da sua vida, você precisa saber o que você quer realizar nessa terra para herdar a vida eterna. Você precisa saber o que você quer realizar. Você foi chamado para evangelizar? Entregue o seu melhor. Você foi chamado para adorar no altar, cantando? Cante da melhor forma. Você foi chamado para um ministério dentro da igreja, ministério de intercessão, ministério de acolhimento e recepção, ministério com crianças, ministério com jovens, tantos ministérios dentro da igreja. E você decide: não, sou crente de banco, não quero participar de nada. Você não quer realizar nada. E o apóstolo Paulo, que ele mais nos ensina é que a gente tem que se engajar na obra, que a gente tem que fazer algo para o reino de Deus, porque ele foi incansável. Saiba que o que você quer realizar é o que você vai entregar quando Deus perguntar: mostra-me as tuas mãos. Acredite, não vai valer a pena fazer a obra de Deus, fazer algo, se você não tiver um relacionamento pessoal com o Deus para quem você vai realizar algo. Por isso que nós insistimos para que você tenha vida com Deus, tempo a sós com Deus, porque só assim que você vai se sentir confortável para realizar algo na obra de Deus. O pastor da igreja de Éfeso era um grande obreiro. E ele fazia, coloca aí para mim, Efésios, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 5. Escute bem. Eu sei que Deus vai falar muito com você, como falou comigo nessa palavra. Apocalipse 2, 1. O pastor da igreja de Éfeso era um grande obreiro e fazia a obra de Deus com perseverança, mas foi despertado pelo Senhor a se arrepender de certos pecados. Do contrário, todo o seu ministério estaria perdido. Como pode um grande homem de Deus ter um chamado tremendo, faz a obra, pode perder tudo, mesmo estando fazendo? Ao anjo da igreja em Éfeso, o anjo da igreja é o pastor, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Quem está falando é Deus. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Era um homem que trabalhava ou não? E a sua perseverança, era perseverante. Sei que você não pode tolerar homens maus. E ele era também vigilante. Que pois à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Olha aí, o servo de Deus sofre e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Preste bem atenção. Você que anda com essa fé cansada, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Irmãos, às vezes a gente está no automático, e essa é a nossa maior preocupação, minha e do pastor Fábio, pastor Ed, com a igreja, é não ter uma igreja que viva no automático. É uma igreja que entenda que se nós não tivermos o primeiro amor no nosso coração, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente vai fazer tudo o que fizer nessa terra e não vai valer nada. E quando no seu coração tiver arrogância, sabe, quando você não concorda com uma coisa, você
Isso se chama arrogância. É por isso que o Espírito de Deus disse que tirou pessoas que estavam querendo enganar. Por quê? Perderam a essência do primeiro amor. E o primeiro amor é humildade. Você vê um novo convertido, ou aquela pessoa que caiu e voltou para Jesus e entendeu que Jesus é tudo na vida dele, ele se dispõe a tudo pelo reino de Deus. Mas tem gente que já vive assim. Só eu não concordo. Concordo, isso aí está errado. Se fosse eu faria melhor. Tem gente que vive assim dentro da igreja e está aí como o pastor de Éfeso. Ia perder tudo se não se arrependeu, né? Que perde qualquer um de nós. Então cuidado. Nós vamos ter aqui seminários de cura e libertação, seminário de intercessão. Participe de tudo, receba tudo para a sua vida, não perca nada. Agora tudo isso não é para você virar um crente automático aqui nessa igreja. Deus não está chamando pessoas que sejam meramente servos para Ele, nem doutores em religião, teólogos, cheios da teologia e da Bíblia. Muitos, pelo contrário, antes de tudo, Ele quer nos limpar do pecado, como Ele disse para o anjo da igreja de Éfeso, e relacionar-se conosco como um amigo. Venha para a igreja porque você ama Jesus. Venha para a igreja porque você dá prioridade para Jesus na sua vida. Se dispõe a servir a Deus porque você coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. E é você que vai receber o galardão, não é a imune no céu. Se qualquer crente dá crédito à voz do diabo e rejeita o corpo de Cristo, isto é, a igreja que Ele resgatou com seu sangue. Tem gente hoje, existe uma moda aí dos sem igreja, né? Como é um ditado que tem? Eu até anotei: Deus sim, igreja não. Como é? É isso? Desengrejados. Eu deixei de seguir um pastor porque ele disse que não congregava em igreja nenhuma. Falei, não é itinerante não, é sem igreja mesmo. Deus sim, igreja não. Como assim? Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Eu não consigo vir aqui ficar, posso até vir se Deus mandar, ou ir para qualquer lugar ficar pregando para as paredes, mas é algo agradável? Não. A gente vem para cá, se prepara, ora, jejua, consagra, pede direção de Deus. Por quê? Porque eu quero ser alimentada e daqui também sair um alimento sólido para alimentar a sua vida. Igreja é corpo. Quando um está doente, todo mundo fica preocupado. É essa união, essa unidade que nos fortalece. Igreja do Senhor. Foi o próprio Senhor que deu o ponto de partida na fundação da igreja, gente. Ele é o dono da igreja, dessa igreja, da sua vida. É Ele. Achei. Geralmente as pessoas que fazem uso do ditado Deus sim, igreja não, vivem se queixando de diversos problemas nas igrejas, julgando a vida e atitudes dos irmãos, dos pastores, da liderança, fazendo comentários da vida dos outros. E sobre esse assunto eu aprendi, irmãos, uma coisa: enquanto nós continuamos nos queixando, nós seremos sempre parte do problema e nunca da solução. Aquele que só reclama, só murmura, só critica, é sempre parte do problema. Ele é o problema, na verdade, mas não traz solução, pelo contrário. Então, para finalizar, eu te convido a ficar de pé e
te dizer que se você realmente quer viver o propósito de Deus, nós estamos hoje na 10ª semana, já chegando na reta final do propósito, vivendo o propósito de Deus, 12 semanas de clamor para 12 meses de vitória e de bênção. Se você está realmente procurando viver o propósito, fazer a obra de Deus com excelência, você precisa estar ligado em Cristo e no corpo de Cristo. Aprenda a ser submisso, obediente. É seminário, pastora, pode pôr meu nome aí, nós vamos disponibilizar para você se inscrever. Seminário de cura e libertação. Chama quem você conhece que está com problema em casa, problema familiar. Irmãos, problemas só são resolvidos com cura e libertação. Comece a apresentar para Deus em oração. Venha para os períodos de oração. Apresente para Deus a sua casa, a sua família, a sua causa. Deixa Deus realizar o propósito dele na tua vida. Duas coisas aqui nesse texto. Versículo 7 de João 11. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para trás? Tem gente que é usado sempre para querer atrapalhar a obra de Deus na tua vida, para tentar dizer: não vai por aí não, não adianta não. Mas Jesus disse para eles: o dia, versículo 9, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça. Quem anda na presença de Deus, quem anda com a luz do mundo que é Jesus, não tropeça. O inimigo, ele arma tanta cilada, mas quando Deus dá discernimento de espírito, sabedoria para você, você rejeita tudo isso e vive o propósito de Deus. Jesus, ele não deixou a ansiedade nem a incredulidade entrar no coração. Do que vai encontrar. Jesus já sabia, o Espírito de Deus já tinha dito para ele: teu amigo já morreu, mas vai lá, porque essa doença não é para a morte, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E é isso que eu e você precisamos entender nessa terra. Tudo que nós fazemos aqui, nós estamos semeando para a eternidade. Então, te lança mesmo, sem medo. Deixa Deus ressuscitar hoje a tua fé, arrancar a incredulidade. Deixa Deus realizar os sonhos dele na tua vida. Te lança, te entrega. Adore ao Senhor. Se você desejar vir aqui à frente, eu quero convidar todos os pastores para vir aqui à frente para ministrar sobre a vida dos irmãos a ressurreição mesmo, assim como Jesus ministrou ali na vida de Lázaro. Nós temos essa autoridade também. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso dizer para esse monte: sai daqui e vai para colar, e ele vai. Tudo é por fé. Tudo é por fé. Então deixa Deus ressuscitar hoje os teus sonhos. Aleluia.